A paz do Senhor, amados, Deus abençoe a todos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje estaremos estudando o capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Mas antes de tudo, vamos reverenciar o Senhor e orar a Ele. Amém? Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos novamente, Pai. Obrigado, Pai, por Teu amor e misericórdia, pelo Teu zelo, pelo carinho, Pai. Perdoa nossas falhas e pecados, Senhor. Por favor, Pai, nesse momento esteja abrindo nossas mentes, nossos corações, nos capacitando a receber mais de Ti, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra, não só sermos ouvintes, mas também praticantes dela, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo, Pai. Esteja tocando o seu coração e levando o discernimento, Pai. Pai amado, que o homem seja apenas um canal, um instrumento de Tuas mãos, usado para a honra e glória do Teu nome. Que nós diminuamos, o Senhor cresça cada dia mais em nossas vidas. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos para o versículo 1 do capítulo 5, nos diz assim: Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Então aqui o Paulo está falando que o Timóteo deveria, como deveria ser o comportamento de Timóteo em relação aos membros da família de Cristo, né? Como ele era muito jovem, ele tinha uma mente mais ativa, então ele poderia de repente ficar uma pessoa impaciente com as pessoas, com os anciãos da igreja. Então ele deveria tratá-los sempre como se fosse o pai dele, tá? Ele poderia ficar impaciente por alguma resistência, alguma teimosia, de acordo com a idade, né? E por ele ser muito jovem, de repente tinha que a distância dos anciãos da igreja, poxa, você está querendo me ensinar? Você acha que você na sua idade tem algo para me ensinar? Então ele devia tratá-los como se fosse o pai dele, com toda a paciência, com todo o carinho. Aos homens mais jovens da igreja, ele devia tratá-los como irmãos, ou seja, também não tinha que mostrar como tratá-los com uma forma autoritária, né? Tratá-los como irmãos. As mulheres mais velhas ele devia tratar com todo amor, com toda dignidade, todo respeito, como se fosse sua mãe. E as mulheres mais jovens ele devia tratar com toda discrição, com toda pureza, evitando qualquer ação que possa ser interpretada como uma ação maliciosa, né? Ele solteiro devia ter todo esse cuidado, tratar as irmãs com toda discrição, toda pureza, como se fosse irmã de sangue. Amém? O 3 nos fala assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Honrar aqui não é só respeitar, também está se referindo à ajuda financeira, tá? Nessa época aqui, a viúva não existe, não é como hoje, existe uma pensão, que hoje existe planos de auxílio, né? Existe aposentadoria, né? Nessa época aqui, a viúva não tinha, digamos assim, para as mulheres não tinha um trabalho honrado. Dificilmente ela encontraria um trabalho honrado se ela ficasse viúva também. Dificilmente ela conseguiria obter seu sustento através de um trabalho honrado. O que acabava acontecendo com as viúvas, se ela tivesse ainda a condição, ela ia se prostituir, infelizmente, ou ela ia mendigar, que é a maioria dos casos, ela ia mendigar. Era isso que acabava ocorrendo com a viúva. Provavelmente ela ia se prostituir ou ia mendigar, que é a maioria dos casos.
Então, a viúva verdadeira era aquela que não tinha nenhum parente, não tinha ninguém que poderia ajudá-la na sua sobrevivência, ela estava totalmente dependente do Senhor, rogando, orando, totalmente dependente. Agora, e também o Paulo fala, aqueles que tinham na sua família, aqueles que eram filhos, netos de alguma mulher que ficou viúva, eles tinham que cuidar dela. Porque a piedade, o amor, começa em casa. Eles não estavam demonstrando piedade e amor como cristãos se dentro da própria casa tem alguém, tem uma viúva, e eles não estavam cuidando dela. Tá? Aí fala, a viúva que roga, está rogando a Deus, orando a Deus por amparo, essa que tem que ser cuidada pela igreja. Tá? Essa que tem que ter os cuidados da igreja. Essa que não tem amparo de ninguém. Ela está totalmente dependente do Senhor. Porque ela não tem aqui nessa terra ninguém que possa ampará-la. Amém? Vamos adiante aqui no 6. Fala assim: mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Aqui, vamos pensar o seguinte: estamos falando de viúvas cristãs, tá? Então, a partir desse princípio, então essas aqui, que está se referindo no 6, elas caíram em pecado, tá? Se comparada com as outras que rogavam e oravam, estavam na dependência de Deus. E comparando com essas, elas estavam mortas espiritualmente, porque elas caíram em pecado, caíram os deleites da vida, né? Elas não estavam tendo uma vida voltada para Deus, naquele momento da viuvez delas. Então, Timóteo é orientado o quê? A alertar elas quanto a essa conduta, a orientar elas contra o viver em prazeres, viver pelos deleites do mundo, trazendo o quê? Voltando elas para a consciência, para ter consciência e voltarem a uma vida de retidão, que elas estavam saindo dos caminhos do Senhor. Elas estavam procurando os prazeres e os deleites do mundo. Amém? Elas estavam parando de se dedicar a Deus, saindo dos caminhos do Senhor. E se comparando com as outras que estavam firmes, elas estavam mortas espiritualmente. O 8 fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Então aqui o Paulo está enfatizando a gravidade de não cuidar dos seus. Tá? E isso, esse desleixo com os seus se constitui como uma negação de fé. É pior, ele está se dizendo pior do que aqueles que não creem em Deus. Porque muitos desses que não creem, eles estavam tendo mais demonstração de amor e carinho pelas suas viúvas do que os cristãos, que estavam cuidando dos seus familiares, das suas viúvas. Então, isso se tornava o quê? Um péssimo testemunho de Cristo, para o corpo de Cristo, para a igreja. Visto que um cristão estava agindo de uma forma que uma pessoa que não, incrédula não agia. Olha o péssimo testemunho que estava acontecendo. Né? Acontece muitas vezes hoje, né? Que às vezes, pelo péssimo testemunho, às vezes pessoas, não só em termos de cuidar de uma viúva, de uma pessoa que precisa dentro da família, mas em demonstrar amor. Às vezes um cristão está com o coração tão endurecido e não está demonstrando amor, que às vezes uma pessoa que não tem fé em Cristo, que não busca o Senhor, demonstra mais amor. Olha o péssimo testemunho que o cristão está dando. Se uma pessoa que não tem Cristo na vida dela demonstra mais amor que ela, demonstra mais compreensão, mais carinho, e o cristão é duro. Já pensou nisso? O cristão duro de coração, comparado com uma pessoa que não crê em Cristo, não segue a fé, mas demonstra amor. Olha o péssimo testemunho que está sendo feito do corpo de Cristo. A pessoa fala assim:
Eu não sou cristão, tenho mais amor do que essa pessoa. Para que eu vou seguir Cristo? Para que eu vou entrar na igreja? Se eu, sem ser cristão, sou mais amoroso, sou mais reto, sou mais bondoso do que aquele homem ou aquela mulher que é cristã. É isso que estava acontecendo. E isso acontece muito ainda também nos tempos de hoje. Temos que ter cuidado com esse tipo de atitude. Amém? Vamos lá para o 9, que nos diz assim: nunca seja inscrita viúva por menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então aqui a gente deduz que as igrejas locais, elas tinham uma lista, né, onde estava anotado o nome das viúvas, que seriam mantidas pela igreja. E as viúvas não podiam ter menos de 60 anos. Tá? Então existia uma lista. É como se elas estivessem ali fazendo um voto, né? E como os bispos e diáconos, elas também tinham que ter tido uma vida conjugal sem aprovada, né? Sem reprovação, reta. Ela ser mulher de um só marido, né? E para ser inscrita, ela devia ter o quê? Praticar todo tipo de boa obra. Ter praticado todo tipo de boa obra e continuar praticando. Aqui fala, ter criado bem os filhos, né? Ter um lar aprovado, ser hospitaleiro, ter trabalhos humildes, né? Em relação ao corpo de Cristo. Todo trabalho humilde era fazer, como aqui está falando que lavar os pés aos santos. Isso aí geralmente era uma ação que os escravos faziam, né? Quando alguém chegava um convidado na casa do seu senhor. Então isso aqui não é geralmente realmente literal, não precisa ser literal. É todo trabalho humilde feito dentro da obra também, que é um trabalho humilde. Todo trabalho humilde feito dentro da obra. E elas tinham que ter essa ação, esse agir dentro da obra de Deus, servir com humildade. Esse é o propósito aqui do que está escrito aqui. Socorrer os aflitos, ou seja, ela tinha que ter várias ações de misericórdia, várias ações de amor dentro da obra de Deus. Isso classificava ela também a estar inscrita nessa lista de amparo, de ajuda que existia dentro da igreja. Vamos adiante, vamos no 11, que nos diz assim: mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianos contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. As viúvas inscritas, aparentemente, elas faziam um voto, né? Um voto de estarem trabalhando, né? De dedicação ao trabalho de Deus, de dedicação à obra, né? Até porque é uma forma de não deixar elas ser um propósito. Elas se tornaram viúvas. Não tinham mais marido em casa, os filhos provavelmente já estavam criados. Então isso também criava um propósito para elas, trabalharem na obra de Deus. Amém? Fazerem boas obras. Por isso não era recomendado colocar na lista viúvas mais novas. Por quê? Elas provavelmente poderiam se casar novamente. E aqui quando fala se tornar leviano contra Cristo, porque muito acontecia, tinha facilidade de acontecer o quê? Ela quebrar esse voto, ela fez, está escrito ali, ela fez um voto, quebrar esse voto para se casar com uma pessoa pagã. Amém? Se casar com essa pessoa pagã, ela estava quebrando esse voto para casar com uma pessoa que não tinha temor a Deus. Então a condenação dela se dá sobre a decadência espiritual que está ocorrendo na vida dela. Porque ela está deixando o voto, ela está jogando fora os princípios cristãos, os votos que ela fez, para se juntar a um homem que não teme a Deus. Um homem que é pagão, que adora de repente outros deuses. Amém? Então é isso que ele está falando aqui da condenação. Porque ela abandonou a primeira fé. Abandonou Jesus, abandonou a fé em Deus
para se juntar com um homem que não tem temor a Deus. Porque, na verdade, o Paulo incentiva que as novas, a gente vai ver aqui que as viúvas mais novas casem. Ele vai incentivar isso. Tanto que a lista aqui é para viúvas com mais de 60. É indicado botar viúvas com mais de 60 anos, 60 para cima. Certo? Ele incentiva, ele vai ver que adiante, ele incentiva o casamento dessas viúvas mais jovens. Amém? Então agora vamos para o 13, que nos fala assim. E além disto, aprende também a andar ociosos de casa em casa. E não só ociosos, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, é o que a gente está falando aqui. Ao sustentar, a igreja, ao sustentar viúvas mais jovens, ele estava o quê? A igreja estava acabando por incentivar essas mulheres mais jovens a ficarem no ócio, se tornarem ociosas. Então, na verdade, ela está fazendo até um mal para essas pessoas, porque ela acabava se tornando o quê? Tagarelas, paroleiras, aqui está falando pessoas intrigantes, pessoas que estavam visitando a outras irmãs para fofoca, para disse-me-disse, né? Ela acabava se metendo em coisas que não dizia respeito a elas. É isso que estava acontecendo. E isso acabava se tornando o quê? Um péssimo testemunho para a igreja. E, de certa forma, a igreja está tendo responsabilidade nisso, que essas jovens estavam tão ociosas, como o trabalho cristão também vinha a ter essa parte de visita de uma irmã para outra, se fortalecer na fé, ela estava tanto no ócio que estava se tornando pessoas fofoqueiras, intrigantes, né? Cheio de malícia. E isso não estava sendo um bom testemunho. Por isso tudo, por todos esses fatores, é preferível o quê? Que elas se casem. A preferência de Paulo é que essas viúvas mais jovens se casem. E aí sim elas se casam e mantêm um lar cristão, um lar aprovado por Deus. Aí vem buscar isso. É claro que, a princípio, isso não é uma coisa fácil para uma viúva nessa época. É difícil uma viúva se casar novamente. Não era tão simples. Porque a pessoa que ia se casar ia buscar, nessa época, buscar uma mulher que não tinha tido outro marido antes. Era muito o conceito dessa época. Então não era uma coisa simples, realmente. Mas essa era uma meta que devia ser buscada. Essa que devia ser a meta, tá? Nesse tipo de caso. Até para evitar acusações da parte de Satanás, né? Contra o testemunho cristão. Essas mulheres viverem de forma ociosa, viverem em deleites, isso seria contra o testemunho. Seria uma alegria, uma arma para Satanás acusar os servos do Senhor, acusar a igreja de Deus. Amém? Então, essa é uma meta que tinha que ser feita, tinha que ser focada para as viúvas mais jovens. Elas se casarem novamente. Por ainda estarem jovens, elas poderiam ter essa possibilidade. Amém? Então vamos adiante agora, vamos para o 15. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então, a gente vê aqui que já tinha ocorrido o caso. O Paulo não estava conjecturando ou falando algo que poderia acontecer. Já tinha ocorrido esse tipo de caso na igreja. De uma viúva jovem, quebrar o seu voto e se juntar com alguém que não temia a Deus. Aí ela estava em quê? Em desobediência. Né? Foi levado pelo quê? Pela astúcia de Satanás. Satanás viu a situação e preparou o terreno. E ela caiu. Né? Caiu na armadilha de Satanás.
E aqui, friso novamente, que aqueles irmãos que têm viúvas, os irmãos da congregação que tivessem viúvas na família, eles tinham que assumir essa responsabilidade de cuidar dessas viúvas. Para quê? Para que a igreja fique livre para cuidar daqueles que realmente estão desamparados, que não tem ninguém próximo a elas. Tá? Eu friso novamente esse ponto aqui no 16. Vamos adiante no 17, que nos fala assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Com frequência, quem está à frente do trabalho cristão é alvo de crítica, né? É alvo de fofocas, de mentiras. Porém, que a palavra diz aqui, eles devem ser estimados, né, e apoiados pela igreja. Tá? Eles têm que se sentir estimulados, porque eles são merecedores de dupla honra, de serem honrados pela igreja, tá? Honrados pelos irmãos, devido que o trabalho deles. Eles estão se prestando, dando seu tempo para Deus, eles têm que ser honrados por esse trabalho. A honra e glória de Deus, amados, entendeu? Mas honrado, assim, respeitado, estimado, apoiado, né? Estimulado. A liderança precisa desse apoio da gente também. Todo mundo procura o ombro da liderança quando está com problema. E ele bota a cabeça dele no ombro de quem? Só de Deus, né? Ele só tem um pai. Mas a gente também tem que estar junto, afagando, dando carinho, apoiando nossos líderes. Tá? Aqueles que estão à frente, trabalhando na obra de Deus. Ainda mais se o seu tempo é integral. Aqui fala de quem tem seu tempo integral merece também ajuda financeira. Os líderes têm que se estimular, mas quem também está integralmente trabalhando na obra, ele tem que ter uma ajuda financeira. E quanto mais aquele que dá todo o seu tempo para quê? Para pregar e ensinar. São coisas distintas. Pregação e ensino. Amém? Então, provavelmente, esses que davam todo o seu tempo para pregação e para ensino, eles não tinham tempo para um emprego secular, um emprego normal. Provavelmente eles tinham o tempo todo dele consumido dentro da obra. Então, como ele ia trabalhar? Então, ele precisava do amparo financeiro também. E aqui o Paulo fala aqui no 18, ele faz uma alegoria, né? Ele fala assim, como o boi que trabalha na colheita, ele não pode ser privado do grão da colheita. Ele está trabalhando na colheita, não pode ser privado do grão da colheita. E o trabalhador também é digno do fruto do seu trabalho. É isso que o Paulo está falando aqui. Tá? Vamos adiante aqui no 19, que nos diz assim: não aceites a acusação contra presbítero, se não com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Aqueles que têm posição de responsabilidade dentro da igreja se tornam alvo principalmente de Satanás. Eles se tornam alvo de Satanás. Por isso estabelece que nenhuma ação disciplinar ocorresse, a não ser que tivessem 2 ou 3 testemunhas. Nenhuma ação disciplinar contra os presbíteros só se tivesse 2 ou 3 testemunhas nessa acusação. Tá? E se caso for achado culpa realmente nessa situação, eles deveriam ser repreendidos, né? De uma forma pública. É isso que eu quero dizer. Eles deviam ser repreendidos de forma pública, publicamente, para todos. Para quê? Para causar vergonha? Não. Não é para haver constrangimento, mas é para que
serviço de alerta para todos, né? E todos verem a seriedade do pecado, a seriedade que traz o pecado, especificamente aqui dentro do trabalho cristão, dentro do serviço de Deus, para que todos ficassem alertas, falando assim: poxa, a gente tem que levar com seriedade isso aqui, a gente não pode dar brecha para Satanás. Quem está à frente tem que ter uma vida de retidão, tem que ter seriedade, certo? Comprometimento. É isso que estava ocorrendo aqui. E aqui ele fala no 21 sobre dois perigos que poderiam ocorrer nesse processo. E Timóteo, especificamente, que deveria evitar, que é um preconceito, né? Como fala aqui, prevenção ou preconceito. E também deveria evitar a parcialidade, ou seja, um favoritismo, certo? Deveria se evitar essas duas coisas. O que ele poderia, na hora de estar julgando essa situação, agir com o coração, ter um conceito de pré-determinada pessoa, ou ter um favoritismo, gostar da pessoa que estava ali ocorrendo, estava sendo ali alvo de acusação. Então ele deveria conhecer todos os fatos realmente para julgar com imparcialidade, certo? Nem tendo um conceito sobre aquela pessoa, levando em conta esse conceito que ele possa ter ruim daquela pessoa, né, uma prevenção que tem contra essa pessoa, e nem levando sua parcialidade, sendo parcial, por gostar daquele irmão, por gostar daquela pessoa, por gostar por apreciar o caráter ou o jeito da pessoa, ele ter um favoritismo e não levar em conta os fatos realmente. Então ele devia ter esse cuidado. E quando fala aqui dos anjos eleitos, o que são os anjos eleitos? São os 2/3 do céu que permaneceram com Deus. Quando Satanás cai, 1/3 dos anjos cai junto, certo? 2/3 permanecem com o Senhor. Esses são os anjos eleitos. Amém? Vamos adiante no 22, que nos fala assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Aqui está falando do cuidado de colocar novos convertidos em posição de responsabilidade dentro da igreja. Não deveria se colocar alguém novo na igreja em uma posição, num trabalho importante. Ele tem que começar a aprender, até porque ele ainda não conhece a pessoa a fundo, né? Então ela poderia ter desvios de caráter que, sendo conhecido, ia passar que o Timóteo foi conivente com isso, ou seja, ele teria participação nesse pecado, porque ele está sendo conivente com aquele pecado. Isso seria a visão geral. Então ele não poderia colocar alguém novo para numa posição de responsabilidade. Ele devia ter essa precaução, porque ele tinha que se manter em pureza, com um testemunho limpo, tá? Livre de qualquer associação com o pecado. Ele, como um líder, ele tinha que estar tendo essa precaução. No 23 fala assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então o Timóteo ele tinha alguns problemas estomacais, isso que está vendo aqui. Esse problema deve ter sido devido ao uso da água que devia estar contaminada. Porque nessa época aqui, amados, não tinha tratamento de água como tem hoje, não tinha água potável assim, dessa forma como conhecemos. Então, ele devia de repente ter algum problema estomacal por conta da água. Então, o Paulo indica ele usar um pouco de vinho de uma forma medicinal, como uso medicinal. Porque o vinho, ele ajuda na digestão e ele tem e ajuda em alguns tipos de problemas estomacais. Então, na verdade, o vinho ele ajudava o Timóteo. Ele aqui não é um
um convite para o alcoolismo, não, amados. É um convite para você começar a beber, que vai levar a se embriagar, não é isso. Isso aqui é um uso medicinal por conta do problema estomacal do Timóteo, tá? Não uma desculpa para se beber, tá? Agora eu vou beber vinho. Agora eu vou beber vinho à vontade por conta do que eu li no versículo 23. Não, isso aqui está sendo um uso medicinal por conta do problema estomacal do Timóteo, tá? E aqui fala um pouco de vinho, tá? Usa um pouco de vinho. Tá falando tomar vinho à vontade não, tá? Isso aqui é um uso medicinal. O 24 nos fala assim: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, aqui o Paulo acaba voltando ao assunto do que estava sendo tratado no 22, sobre botar alguém numa posição de responsabilidade, estando muito novo ainda na fé, né? Porque ele fala o quê? Você tem que ter esse cuidado, porque algumas pessoas logo mostram o erro que elas estão vivendo. O pecado está explícito. Mas outras, o pecado está escondido. E só vai aparecer com o tempo. Com o tempo isso vai aparecer, vai se tornar nítido. Tá? Vamos dizer assim, alguém que está escravo do álcool. Ele está falando do álcool agora há pouco, escravo do vício no álcool. Então é notório. Aquele é um pecado notório. Tá? Você vê que a pessoa está realmente viciada em bebida. Aí tem aquele que tem um caso extraconjugal, escondidinho. Esse não está tão notório. Está escondido. Aí só com o tempo você vai ver. Isso vai se revelar. Entende? Então ele está falando isso. Pode ter alguém aí com um pecado notório, esse novo convertido, e outro novo convertido pode não estar aparecendo esse pecado. Aí você não pode dar um trabalho para ele, botar ele na obra, se você não conhece ainda a fundo o caráter dessa pessoa. Você não conhece ainda a vida dessa pessoa. E da mesma forma, isso também se trata de pessoas boas. A pessoa, logo você vê assim, poxa, que bênção, esse homem, essa mulher de Deus. Você vê que é uma pessoa boa logo de frente. Logo de cara, uma pessoa boa trabalhar na obra. E às vezes o outro que é mais retraída, mais quietinha, não mostra os atributos de primeira, mas depois você vê, poxa, olha o amor que essa pessoa demonstra, a solidariedade no coração dessa pessoa. Ela é uma pessoa boa para trabalhar na obra, estar à frente desse trabalho, estar à frente desse serviço da igreja. Ou seja, não devemos julgar pela primeira impressão. O Timóteo não devia julgar pela primeira impressão. Ele devia dar tempo para todos, para que o caráter de todos se revelasse verdadeiramente. Amém? Acho que eu me fiz explicar, né? Certo? Acho que deu para entender essa situação aqui no final. Amém? Então, amados, que Deus abençoe a todos vocês. Que as mãos do Senhor estejam sempre guiando, abençoando a vida de vocês. Dê uma semana de paz, semana de alegria para todos. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que aqui foi realizado. Obrigado pelo teu amor, Pai. Tua misericórdia para conosco. Abençoe cada lar aqui representado, abençoe cada irmão, que cada um deles possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento afiado, dê bom testemunho, Pai, que muitos, ao olharem para eles, vejam Jesus e sigam o Senhor. E possamos ser reflexos de Cristo a cada dia, para a honra e glória do Teu nome. Me dê uma semana de paz, semana tranquila, Pai. Guarde-nos, proteja-nos, guie-nos, oriente-nos, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Shalom.
Restaura-me